Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Mesmo que você não seja um cinéfilo, você já deve ter visto a cena do Rocky Balboa, Sylvester Stallone, correndo sozinho pelas ruas da Filadélfia, treinando, sobe escadaria, levanta a mão para o alto, como se fosse um vencedor, mas ali ele estava desacreditado. Ninguém confiava nele, ele não era o melhor, ele não era o campeão, não era o favorito, mas somente ele confiava nele. E a gente chega essa semana de clássico com nosso Luizinho Vieira sendo nosso Rocky Balboa. Somente ele confia nele, somente ele tem a chance de mudar a sua história e somente ele, contra a opinião da torcida, pela chacota que estão fazendo do time dele e contra todos os prognósticos, considerando os últimos jogos, ir lá e mostrar que ele não está derrotado. No filme Rocky, no final, ele nem ganha a luta, mas ele mostra que é competitivo. O mais importante para Luizinho é mostrar neste próximo sábado que ele ainda consegue fazer-se confiança lutar, para que nos próximos filmes, no filme 2, a gente nocauteie o adversário e conquiste o cinturão ou o título. Porque na hora do filé, quem come é a confiança. Meu nome é Mike Gabriel, está no canal Dragão de Aracaju. Vamos falar das últimas 24 horas, da queda iminente, a permanência de Luizinho Vieira. Será que, assim como o personagem de Sylvester Stallone, ele vai seguir lutando até o final, até conseguir o título, ou ele perderá no primeiro round e será esquecido por hora pela torcida do Confiança? Deixa sua opinião aí pra gente saber o que há de acontecer com Luizinho Vieira, mas desde já eu digo que a minha torcida aqui, ele dê a volta por cima, cale a boca de todo mundo e se saia aplaudido do Batistão. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações, comenta aí como é que você está vendo a expectativa para a Semana do Clássico diante de tantas questões. Considere se tornar membro, você me paga um cafezinho todos os meses e a campanha em prol de Rocha sempre está rolando. Vamos lá, deixa de brincadeiras e analogias para lá, vamos falar um pouquinho do que aconteceu desde sábado à tarde, quando a gente perde para o Atlético Gloriense lá em Nossa Senhora da Glória. Eu não fiz o vídeo pós-jogo dessa partida porque eu estava em um compromisso familiar, nem assisti o jogo, só vi lá as notificações no aplicativo e também não quis me dar o trabalho de ver os lances e os gols. Bem, nas últimas 24 horas, né, no domingo de manhã, nós acordamos com a notícia de que a queda iminente de Luizinho estava para acontecer, era questão de horas. Inclusive, eu publiquei isso em dragãoderacaju.com.br, vários produtores de conteúdo colocaram, e o dia foi passando e nada de anúncio, e as informações que vinham de bastidores eram já que talvez não fosse bem assim, que outras reuniões estavam acontecendo. Também já veio notícia de que outros técnicos já estavam na espreita, já estavam para ser contratados. No final das contas, acabou o dia de domingo. Como não existe um anúncio oficial de permanência, o dia do fico, não anunciar, e na segunda-feira pela manhã, a divulgação da programação do treino do dia, já estava claro, Luizinho Vieira permaneceria no comando do Confiança. Os bastidores que diziam que sua saída era iminente e imediata mudaram para que, com a cabeça mais calma, o clima mais ameno, reuniões foram feitas e que algumas questões pesaram na permanência de Luizinho. O próprio se comprometeu em vencer o clássico, pediu para continuar. São informações que chegam, não dá para cravar que são verdadeiras. Outras se especula que o elenco pediu que ele ficasse, porque o elenco assumiu parte da responsabilidade pela derrota e pela má fase, pediu para continuar, para que juntos dessem a volta por cima. E ainda surgiu a ideia de que a multa rescisória para a permanência de Luizinho seria muito alta, demasiadamente alta, e por conta disso ainda existia uma confiança no trabalho, existia um planejamento. Foram 4 jogos apenas, para não jogar todo esse planejamento fora e uma grana violenta também, decidiram por permanecer com Luizinho Vieira. Essa é a questão, né? Claro, a SAF, que tem a palavra final hoje, é a SAF que dá essa palavra final,
tem um projeto de continuidade, por mais que a gente desconfia ali que quando a SAF assumiu, o Luizinho já estava, muitos achavam que Luizinho não seria o técnico dos sonhos da SAF, mas de uma forma ou de outra eles estão com esse projeto com o Luizinho, vai dar esse respaldo ao treinador e não vão querer mudar o técnico com o bonde andando. Vou abrir um parêntese aqui, porque eu falei isso em uma das primeiras, na coletiva que o Luizinho deu, quando ainda estava 10 dias de pré-temporada. Ele falava muito de projeto, de longo prazo, e as SAFs pelo Brasil, salvo algumas exceções, não costumam demitir treinadores nas primeiras problemas. Seja SAFs ou até mesmo times que não são SAFs, mas que são geridos como se uma SAF fosse, que é o caso do Fortaleza. Eu lembro de Fortaleza, ainda na época de Rogério Ceni, teve alguns problemas, eles bancaram o Rogério Ceni e conseguiram grandes coisas com o Rogério Ceni. Com o Vojvoda foi a mesma coisa. O próprio Rogério Ceni viveu isso em temporadas anteriores no Bahia, quando os resultados não estavam chegando, a torcida na pressão para sua demissão, e essa demissão não aconteceu. O técnico anterior ainda, que eu não vou me lembrar o nome dele, era um uruguaio, salvo engano, até caiu, mas a pressão foi muito grande e a SAF resistiu. Enfim, a SAF do Maringá, para trazer algo mais próximo da gente, demorou muito para demitir Jorge Castilho na Série C do ano passado, quase culminou com o rebaixamento do Dogão. Então, essa é uma prática da SAF. A SAF daqui não deveria ser diferente, mas a gente imaginou que às vésperas de um clássico e com todo esse problema de pré-temporada e transição, talvez eles quisessem dar essa resposta, mas não. Eles preferiram manter Luizinho no comando. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Bem, agora o que tem de pró e contra na permanência de Luizinho? Bem, acho que os pontos positivos da permanência de Luizinho é evitar uma instabilidade no elenco. Parte desse elenco foi montado por Luizinho, tem a confiança dele, inclusive Sassá é um cara que já teve uma história com ele, que ele veio e construiu junto com ele um título brasileiro com o Amazonas. Então manter esse elenco, tentar unir esse elenco, tentar fazer com que esse elenco dê liga, talvez seja mais barato e mais produtivo do que fazer essa mudança com menos de um mês de temporada acontecendo. A continuidade do projeto da SAF, já falei bastante, né, sobre isso. Acho que a SAF ela ainda tá começando a tomar pé, a transição. Acho que não dá para dizer que a transição ainda não foi feita, mas o modelo da SAF ainda não está 100% aplicado, está em um processo de limbo. A multa rescisória alta realmente pesaria nos caixas do Confiança. Esse respaldo que os atletas deu, é importante ter um vestiário fechado. Quem sabe isso pode ser a virada de chave da temporada. E é bom que esse problema aconteça logo, não aconteça em uma fase aguda, seja da Copa do Campeonato Sergipano ou mesmo da Série C. E claro, a falta de tempo, né? Um técnico que chegaria hoje, talvez, amanhã, a gente já viu casos assim, o técnico fecha, tá em outro estado, precisa resolver problemas, não encontra voo, hoje não teria nem treino, ele só vai chegar quinta-feira, ou terça-feira. Então, também essa questão de tempo, isso é um ponto positivo para a permanência de Luizinho. Quais são os pontos negativos da permanência? A torcida majoritariamente contrária. Desse final de semana, nas minhas publicações, nas minhas redes, foram poucas as movimentações, as falas de apoio ao Luizinho. A maioria foi muito contrária, a torcida está muito contrariada. O post que o Confiança botou hoje no Instagram, a maioria dos comentários também é muito contrariada, pedindo a saída do treinador. Então, esse ambiente com a torcida contrariada torna-se um ambiente pesado, um ambiente tóxico. Na própria torcida no clássico deve diminuir a quantidade. Muita gente não vai por clássico já com receio de uma derrota ou por conta dessa crise. A paciência é pequenininha. Se começar mal, as vaias virão, o protesto virá. Não há margem de erro mais, né? A coisa tá em cima do laço. E para mim, o grande problema é o risco de você adiar um problema. Se a SAF tem confiança total no trabalho de Luizinho,
ponto para eles que Luizinho permanece. Agora, se for aquela coisa, vou lhe dar um jogo, e se nesse jogo você não ganha, você cai fora. É porque a confiança já não existe mais, o projeto já foi para as cucuia, e aí não adianta ficar só esperando um motivo para desfazer a parceria com o Luizinho. Desfaz logo. Se a SAF continua, é bom. Então esse pode ser um ponto positivo ou um ponto negativo. E claro, perder um clássico é muito... agrava qualquer crise. Se a gente vence o clássico, a gente estanca a sangria, melhora, talvez não acabe com a crise. Agora, se perde o clássico, ou até empata, a situação vai piorar, e vai piorar muito. Porque o clássico tem esse papel. É um jogo de divisor de águas, é um jogo que muda a temporada pro bem e pro mal. Então, a grande questão e o grande problema da permanência de Luizinho aqui hoje é estarmos às vésperas de um clássico. Ele pode ser o ponto de salvação e o ponto de mudança na história dessa temporada, na curta história dessa temporada, ou pode ser o agravamento de uma crise, e para sair dela é pior com a derrota de um clássico iniciar um trabalho novo do que se esse trabalho já viesse com pelo menos uma semana de trabalho. Enfim, é isso. A gente só tem um cenário positivo: vencer. Vence o clássico, a crise se acaba, joga a crise por outro lado, 2 diazinhos de meme e vamos tentar recuperar. Se perder ou empatar, a crise se agudiza e dificilmente Luizinho Vieira se mantém no cargo, salvo esse empate, essa derrota venha com uma atuação espetacular do Confiança, o que não deve acontecer. Enfim, eu até o vídeo pré-jogo, eu sempre fui contra a demissão de Luizinho, mas diante do cenário que aconteceu em Glória, diante não só das derrotas, porque muitas pessoas, mas início de temporada, primeira derrota, não é para tanto, o problema não só a derrota, é o jeito que o time vem jogando. Eu já seria mais... a saída dele já não me ofenderia tanto, mas já que agora permaneceu, que fique, vença o clássico, vire a chave e a gente caminhe para coisas grandiosas nessa temporada, porque foi para isso que o planejamento foi feito. Quero ouvir sua opinião, o que é que você acha? Acha que há salvação nesse trabalho do Luizinho, ou a vaca foi pro brejo realmente? É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.